meditação dessa manhã vai estar lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, no versículo de número 1, diz assim a Bíblia: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. A palavra fala que Jesus foi levado até o deserto para ser provado. Nós conhecemos, sabemos da história, ali o início do ministério de Jesus, e era necessário essa etapa, esse período, e é sobre isso que eu queria falar nessa manhã. Porque muitas das vezes nós não entendemos bem o que vem a ser o deserto. E isso traz para nós alguma confusão no nosso relacionamento com Deus, porque o deserto é sinônimo de aperfeiçoamento. O deserto é sinônimo de crescimento. O deserto é como se Deus estivesse dizendo para você: eu vou mudar. Tem algo aí que eu vou mudar. E aí o Senhor te conduz a um processo, que é um processo que você não entende, que é um processo que nós sofremos muito nesse processo difícil. Os grandes desertos da nossa vida, os grandes momentos de sofrimento é isso, né? Deserto é isso. São momentos que, se pudéssemos pular, pularíamos. Se pudéssemos não viver, não viveríamos, mas é necessário. É necessário se desfazer de uma roupagem de limitação, às vezes uma crença limitante, às vezes um entendimento que te limita dentro daquilo que é o sonho de Deus para você, são os projetos de Deus. Então Deus nunca vai te alçar a um novo patamar, a uma nova etapa, e aqui eu estou falando em qualquer área da sua vida, em qualquer instância da sua vida. O deserto, ele não é... Às vezes ele vem dentro de uma área só, mas ele acaba afetando, atingindo todas as outras. Então Deus nunca vai te levar a um novo patamar sem antes te dar o preparo. Então o deserto é sim a pós-graduação de Deus. O deserto é o momento em que Deus tira para poder levar o seu servo, a sua serva, até uma situação de aperfeiçoamento, de crescimento, de maturidade espiritual, do qual nunca antes ele teve. Ao qual nunca antes ele viveu, situações que ele nunca viveu. Situações até extremas, porque sim, o ser humano, ele é forjado pelas dificuldades, ele é forjado pelas situações extremas da vida. Isso aí é todo mundo. Precisa nem conhecer o Senhor para isso. Quando o homem e a mulher passam por uma situação extrema, essa situação extrema traz mudanças dentro da essência da pessoa. Às vezes a gente pensa que o diabo é quem leva para o deserto. É o inimigo quem leva para o deserto. O inimigo, ele se aproveita de brechas. Ele se aproveita de situações que nós muitas das vezes criamos. Mas quem conduz o homem a um cenário de deserto no sentido de crescimento, provação, aperfeiçoamento e mudança é Deus. É Deus. Ainda que todas as suas atitudes, as nossas atitudes, tenham nos credenciado a viver um momento de dificuldade, um deserto. Aí o inimigo veio, destruiu, acabou com tudo, e aí você entra num processo de luta. Mas quem faz com que esse processo de luta não seja um sofrimento por sofrimento, dor por dor, quem te leva a um aperfeiçoamento da sua fé, da sua vida como um todo, aí é o Espírito Santo. E o texto aqui ele fala disso. Foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Então foi o Espírito quem levou ele ao deserto. Quem conduziu ele até aquela etapa, quem conduziu ele até aquele cenário de dificuldade, de provação, de tentação, no caso aqui, no caso específico de Jesus, de tentação, foi o Espírito. Agora, grandes personagens da Bíblia viveram desertos. Jacó viveu o deserto, Davi viveu o deserto, Abraão viveu o deserto, Elias viveu o deserto. Tiveram que viver desertos. A H viveu o deserto, porque era necessário, estava dentro da agenda de Deus. Não é diferente no teu caso. Toda vez que Deus quer exaltar alguém, todas as vezes que Deus quer levar essa pessoa a um novo nível, a um novo patamar, o deserto é, sem dúvida nenhuma, o deserto é indispensável. É necessário. Então não se queixe do teu processo. Entenda que o teu processo é um upgrade na sua vida. É sim um agir de Deus para transformar coisas que estavam aí emperradas há anos. É sim um agir de Deus para te dar estrutura para suportar não só as lutas, mas sobretudo para suportar as bênçãos. Eu sei que pode parecer loucura isso, mas é reter, suportar, receber e continuar com a bênção na sua vida. Então o Senhor está mudando, está transformando cenários, situações. Quando nós entramos no deserto, nós queremos sair logo. Onde fica a porta de sair desse lugar? A gente quer sair logo. No início a gente quer sair logo, o desespero é tamanho. Só que nós vamos entendendo, e aí você vai entendendo o quanto que Deus está usando essa situação.
Aquela situação do tratamento que dói, mas você vê que funciona. Quem aí faz algum tipo de tratamento estético, né? Que é aquele tratamento, a maior parte dos tratamentos estéticos produzem algum tipo de desconforto, né? Você quer seja até barbear de repente, você vai lá, passa a cera, dói. Uma vez fui fazer a barba na cera, nossa Deus, parecia que tava tirando a minha pele fora. Doía, era terrível. A dor, e o homem, ele tem, eu acho que ele tem muito menos tolerância à dor do que a mulher, né? É impressionante como nós não aguentamos dor, né? Somos dramáticos. E parecia que tava arrancando fora, mas eu sabia que aquilo traria benefícios. Sabia que a barba demoraria a crescer. Eu sabia que aquilo ali não traria irritação como a Gillette traz. Então era uma dor que eu tinha que suportar, era uma dor suportável. Chegava alguns momentos que quase insuportável, mas era uma dor que eu sabia que produziria benefícios, algo de bom. O deserto é isso. Sobre isso que se trata o deserto que você está passando. Então no início você reclama, no início você quer sair, no início você quer fugir. É Daniel na cova dos leões. Se não tivesse sido colocada aquela pedra ali, Daniel ia correr. Quem não correria? Eu correria. Então a pedra foi um empecilho, algo que impediu Daniel de sair daquela situação. Então o Senhor, ele coloca uma pedra, ele nos coloca na fornalha, nos coloca na cova dos leões, nos coloca no deserto e impede. Israel, quando atravessou o Mar Vermelho e foi para o deserto, quando eles chegaram no deserto, não tinha como voltar. O mar se abriu para eles entrarem no deserto, mas para eles saírem do deserto, não tinha caminho de volta. O mar não ia abrir de novo para poder eles fugirem do deserto, porque seria uma fuga. Então a saída do deserto seria andando para frente, seria prosseguindo até a terra prometida. Atravessar o Jordão seria a saída do deserto. Da mesma maneira, não tem como fugir. Chega uma hora que a gente entende que não dá para fugir, que fugir é morte, fugir é destruição, que fugir é perda de tempo. É perca de tempo. E a gente começa a aceitar. Já que eu tô no deserto, já que eu tô aqui dentro, eu vou curtir a viagem, vou aproveitar o passeio. Dói. Mas já que eu tô vendo que o Senhor tem propósitos nisso, que Deus está reconstruindo, que Deus está refazendo, que Deus está mudando cenários, que vai ser uma pós-graduação para me levar a um outro nível, a um outro patamar, então eu aceito. E aí você vive o melhor momento do deserto, da provação. Quando você aceita o tratamento de Deus. Quando você aceita aquilo que está acontecendo, não no sentido de conformismo, mas no sentido de obediência, no sentido de confiança de que Deus está fazendo melhor. É como eu falei, a pós-graduação. Pós-graduação, se você quer ter um emprego melhor, se você quer ter uma qualidade de vida, hoje em dia, ainda mais no Brasil, quem faz graduação não consegue. Quem faz graduação não vai para frente. Dificilmente você consegue só com a graduação hoje em dia ter um bom emprego. E aí vem a pós-graduação. É necessário. Então o Senhor, ele está te moldando, te provando, mas ele está te capacitando, te preparando para você viver aquilo que é o melhor momento de Deus para sua vida. Alan, você está falando isso aí para poder ficar animada? Não estou falando isso não, eu tenho certeza. As coisas de Deus, elas não são sem propósito. O homem promove dor sem propósito no outro homem. A vida promove dor, né? A aleatoriedade da vida promove dor sem propósito no homem. Agora Deus não. O sofrimento e a dor que Deus permite com que aconteça na nossa vida cumpre propósitos. Eu vou colocar no plural. São propósitos inúmeros na presença de Deus. E todos eles te conduzem a um cenário de exaltação. Então creia nisso, continua. Porque é o Espírito que te levou ao deserto. E o Espírito que te leva ao deserto é o Espírito que cuida de você no deserto. Te dá todos os meios e recursos para que você possa vencer essa etapa da sua vida. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Paz, Senhor.